Pastor, sabe o slide da mensagem? Sim. Não está lá, Ok. porque o senhor não vai pregar hoje. Então, por favor, que audácia, né? O auxiliar falando isso para o pastor titular da igreja. Mas é uma honra para mim estar aqui. Não se trata de nenhum motim contra o pastor, não é pegadinha também, tá? Mas é plano de Deus, e o plano de Deus se revela das formas mais múltiplas e incompreensíveis, porque sempre que eu tenho acompanhado com celebrações de aniversários de pastores na igreja, de ministério, sempre um pastor mais experiente fala ao pastor, sempre a igreja convida um pastor mais experiente para isso. Como Deus não vê a aparência, e Ele tem uma misericórdia imensa, hoje o conselho que Deus tem para nós, não para o pastor Guilherme, porque este culto não é feito para nenhum homem, esse culto aqui é para celebrar o nosso Deus, e nós só homenageamos o pastor Guilherme aqui nesta manhã, porque tudo que ele faz glorifica o nome de Deus, e tudo que nós fazemos, todos os nossos atos, nossos pensamentos, devem também glorificar o nome de Deus. Então, o objetivo duplo desta mensagem, desse sermão que será exposto aqui nesta manhã, é expor a palavra de Deus de forma que ela inspire o nosso pastor a cumprir o seu ministério e inspire toda a igreja a, junto com o pastor, realizar o ministério que Deus tem para essa igreja. Porque pela tradição e pelo próprio secularismo da igreja, pelo secularismo do mundo, às vezes mudando a igreja, a gente se acomodou na figura do pastor titular como pregador da palavra. O que eu quero convidá-los a pensar comigo nesta manhã, que o pastor Guilherme não é o único pregador da palavra desta igreja, mas que todos nós aqui somos, todos mesmo, sem diferenças de idade, de sexo, de formação intelectual, todos nós temos o compromisso de pregar a palavra de Deus. E é isso que eu quero chamar a atenção para nós nessa manhã. E eu convido-os a abrirem suas Bíblias no texto básico dessa reflexão, desse sermão, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler os versículos de 2 a 5. Aqueles que não têm Bíblia, está exposto o texto, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, para que a gente consulte e volte a esse texto algumas vezes, para direcionar o nosso pensamento. E olha como esse texto inicia. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Como eu citei no início da minha fala, é um conselho de um grande pregador, de um dos homens mais cultos de todos os tempos, a um jovem pastor. Paulo, ex-Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, agora pregador do Evangelho, ex-perseguidor da igreja, dá agora um conselho a um jovem pastor. E ele faz isso na presença de Deus e de Cristo Jesus. E aí a gente já pode concluir que toda aquela erudição que Paulo tinha, pois Paulo falava tanto em lugares inóspitos como uma cadeia, uma prisão, até no lugar onde os filósofos discursavam, que era o Areópago. Então, cai por terra quando um homem se coloca na presença de Deus para falar em nome de Jesus Cristo todo o conhecimento humano, porque Deus falará neste momento. É assim que o apóstolo se coloca diante a esse jovem pastor. E não se trata, como já falei também, repito agora, de inversão de ordens, um auxiliar falando a um titular. Não é isso. Aqui nesta manhã, eu vou ser simplesmente um instrumento daquilo que Deus tem me falado para nós pensarmos nessa manhã sobre o nosso ministério de pregadores da palavra e de apoiadores e ombros do nosso pastor. O jovem pastor Timóteo era pastor em Éfeso. Paulo escreve essa carta, a maioria dos comentadores do livro de Paulo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, e tanto também da primeira carta, e os comentadores de todo o trabalho da obra paulina, as obras pastorais, eles são unânimes na questão de que Paulo tenha escrito essa carta da prisão, e tenha sido o último texto que Paulo escreveu para a igreja. Não se trata de um texto escrito só a um pastor, mas à igreja. Mas primeiro vamos colocar aqui os textos que calaram profundamente no coração daquele jovem pastor. Por exemplo, Timóteo estava enfrentando sérias dificuldades na igreja com distorções da palavra de Deus. Várias pessoas, vários líderes, considerando-se mestres da palavra, estavam deturpando o ensinamento de Deus, principalmente sobre a questão da ressurreição de Cristo Jesus. Então, Paulo escreve essa carta ao seu amigo para exortá-lo e para ensiná-lo a como lidar com esses problemas de divisões dentro da igreja com respeito à doutrina. E por isso,
ele fala em 1 Timóteo 3 e 4, a seguinte palavra: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus. Então, Paulo alerta ao amigo Timóteo a como trabalhar com essas pessoas. Esse é só o preâmbulo da carta. No corpo de toda a carta, nós vemos vários conselhos de Paulo a Timóteo, instruindo o jovem pastor a lidar com esses problemas de interpretação errônea das Escrituras, e que o povo se atente exclusivamente à palavra e não a discussões paralelas em torno da palavra. Outro também possível conselho que Paulo traz para Timóteo nessa carta se encontra em 2 Timóteo 1,8. E aqui eu chamo a atenção para a vulnerabilidade de Timóteo. Olha o que o texto diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, porque sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Quem não se amedrontaria sabendo que o seu maior mentor estava preso? Timóteo, companheiro de Paulo, via em Paulo um grande homem, um mentor que o ajudava e o auxiliava no ministério e o instruía. Um homem que dominava bem a palavra de Deus. E Paulo ali preso. Imagina a cabeça daquele jovem pastor. Poxa, eu aqui com dificuldades na igreja e o meu mentor está preso. Paulo diz: não se envergonhe nem do testemunho do Evangelho do Senhor e nem de mim mesmo. Talvez aí a vulnerabilidade de Timóteo falasse mais alto. Poderia ter alguma timidez no coração de Timóteo, por ver o seu, e até medo do que seria o futuro do Evangelho. Paulo dá essa palavra de conselho a Timóteo: não se envergonhe, o que está acontecendo vai se resolver. Embora eu passe, essas agora são minhas palavras, embora eu passe, embora eu morra, o testemunho do Senhor é para sempre. Então, se apegue à palavra, não se abale com o que está acontecendo. Paulo dá vários conselhos nesse sentido também a Timóteo. E o mais marcante conselho dessas duas cartas a Timóteo, eu percebo no capítulo 1 do primeiro livro, da primeira carta, versículo 5, que diz assim: o objetivo principal da minha instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Isso tranquiliza o coração de Timóteo. Saber que quem está falando ali não é o intelectual, quem está falando ali não é o grande líder, o grande apóstolo, mas um amigo de coração sincero e principalmente de fé sincera, de coração puro e de fé sincera. Mais uma vez, descola-se do personagem Paulo o poder da palavra. A palavra é a fé sincera. Não é o poder de argumentação de Paulo. Não é a pessoa de Paulo,
não é o que ele significa, mas a palavra e a fé que ele testemunha. Baseado em tudo isso que eu falei aqui, citando um trecho da primeira carta, um trecho da segunda carta, eu gostaria que nós, agora, envolvidos por esse primeiro impacto da palavra de Deus no coração de todos nós, que nós nos prendêssemos ao versículo 2 do capítulo 4 da segunda carta. E aí eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nesse texto nós vamos direcionar 3 conselhos, 3 partes, 3 conselhos que Deus tem para nós nessa manhã. E que Ele já tem falado comigo há um bom tempo, me chamado a atenção, me repreendendo e me motivado toda vez que eu leio esse texto. Por isso que eu escolhi esse texto para esta manhã. Mediante a todo esse contexto que eu apresentei para vocês, de uma carta escrita de um pastor mais experiente para um pastor jovem, mas que se descola da personagem, transformando-se em palavra de Deus para aquele pastor, que poderia ser dado por qualquer outro. O Senhor soprou a sua palavra no ouvido de homens simples e humildes, como Pedro, e de homens eruditos, como Paulo e outros. O Senhor não faz essa acepção. Então é nesse meio, movidos por essa instauração de pensamento, que eu gostaria que nós refletíssemos sobre esse versículo, e nós vamos dividir em 3 partes. Assim diz o texto, eu vou ler mais uma vez. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreende, castiga, exorte, com toda paciência e doutrina. Repreenda, corrija, sem óculos é difícil, né? Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Nós vamos nos deter nesta manhã em 3 conselhos só. Esse texto dá sermão para 10 anos, mas nós vamos, porque a palavra de Deus é assim. Nós vamos nos deter em 3 partes. Pregue a palavra, esteja preparado e a tempo e fora de tempo. Vamos refletir primeiro na questão do pregue a palavra. Quando Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra, ele está se preocupando, ele está passando para Timóteo que ele não deve se preocupar com as grandes conjecturas que estavam acontecendo ali. A ressurreição de Jesus foi assim, ela não se deu. Quem ressuscitou foi o corpo, quem ressuscitou foi a alma de Jesus. Essas discussões, Timóteo, não se atenha a elas. Ao invés de gastar tempo discutindo, prega a palavra. Se tem uma coisa que não tem erro, meus irmãos, e que nem Jesus Cristo, sendo Deus, ousou responder o diabo com suas próprias ideias. Olha que eu estou falando próprias ideias, sendo Ele o Criador de todas as coisas, porque Ele é Deus. Jesus, quando foi discutido e interpolado pelo diabo, porque Jesus não procurou conversa com o diabo, quem procurou conversa, o diabo que procurou Jesus para tentá-lo. Quando Jesus respondeu às indagações do diabo, qual foi a primeira expressão que ele usou? Assim está escrito. Ele não falou em nenhum momento, eu acho que. Ele não falou, olha,
devido aos meus longos estudos nas sinagogas, eu concluo que Jesus não falou assim. Para combater ideias do inimigo e controvérsias teológicas, basta a palavra de Deus. Então, não se meta em discussões teológicas. Perca tempo com isso não, é isso que Paulo está falando ao jovem pastor, é isso que Deus fala a nós nessa manhã. Esqueça as suas ideias, elas não são importantes, elas vão passar. Se você tem ideias preciosas para Deus, coloque-as submissas à palavra de Deus. A partir do momento que você faz isso, floresce um novo conhecimento, recheado e pleno de sabedoria, mas que não tem nada a ver com as informações escolásticas e livrescas que recebemos nos campos e nos bancos acadêmicos. O conhecimento, e olha que eu jamais vou pregar contra o conhecimento, eu sou uma pessoa que estuda até hoje e que tenho buscado informações e reciclo o meu conhecimento a cada dia. O conhecimento é muito importante, eu não estou dizendo que ele não é, mas submisso à palavra de Deus, ele não vai gerar divisões, ele não vai gerar controvérsias teológicas nem científicas. Então não pregue as suas ideias. Igreja Batista Betel, pastor Guilherme, vamos pregar a palavra, vamos nos apegar a ela, é ela que deve ser proclamada e evidenciada. A palavra de Deus, ela tem a Bíblia, a palavra de Deus, que nós cremos ser a palavra de Deus, ela é capaz de ser assimilada por qualquer um de nós. Sabia? Meus pais estudaram muito pouco, e eles sempre falaram para mim da dificuldade de entender alguns textos bíblicos. Porém, em todas as dificuldades que eles tiveram, quando eles buscaram a Deus e a revelação do Espírito Santo através da palavra, da leitura da palavra, eles foram iluminados pelo Espírito de Deus. Não é o conhecimento hermenêutico que nos inspira. O conhecimento hermenêutico nos dá instrumentos para isso, de interpretação de texto. Tudo isso nos auxilia. Mas submeter tudo isso a Deus, a palavra de Deus, é o que é mais importante. A palavra de Deus, ela não caduca. As nossas ideias, não sei se entendem essa palavra, a gente falava muito lá no Espírito Santo. O irmão está caducando. Você pode caducar, você pode passar, o seu tempo pode passar, as suas ideias podem passar. O que eu pensava há algum tempo atrás, eu já penso diferente hoje. Isso é caducar, é perder o tempo, é extemporâneo, é fora de tempo. As nossas ideias podem caducar. O mundo progride e a gente muda de ideias, mas a palavra de Deus não, ela permanece. Ela não precisa de mudar uma vírgula, uma letra, para que nos inspire e nos conduza a uma vida de santidade. Meu convite nessa manhã, prega a palavra. A palavra de Deus revela os planos de Deus aos homens. E nós temos na mesma carta de segunda, olha que as referências à palavra são constantes nessas cartas. Segunda carta a Timóteo 3, 16 e 17, e eu convido a todos, acho que dá para ler, né? Todos a lermos juntos, vamos ler esse texto juntos? Toda a Escritura
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda. Era só o primeiro mesmo, volta lá no primeiro. É esse texto aí. É só o 16, perdão. O 17 a gente vai falar depois. Então, aqui encerra a discussão sobre as nossas ideias e sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é de Deus. Ela não é nossa. Então, independente de nós, da nossa formação, das nossas ideias, das nossas intenções, ela será pregada e ela vai inspirar pessoas, ela vai mudar a nossa vida. A palavra de Deus muda a vida. É o único texto, eu nunca vi, se bem que eu não assisto ninguém nos últimos momentos de vida, mas eu nunca ouvi falar de ninguém que esteja no último momento de vida clamar por Heidegger, clamar por Nietzsche, clamar por Platão. Eu não consigo ver ninguém em perigo clamando pelos grandes pensadores da humanidade. Agora, em primeiro sinal de perigo, qual é o clamor do homem? Ai, meu Deus! Então, volte-se à palavra de Deus. É ela que vai te dar suporte. É ela que vai te dar orientação. A cultura humana é muito boa, é importante, também nos faz crescer, mas a palavra de Deus é a única que transforma vidas. E se por um acaso você não está sendo transformado por essa palavra, estude mais, ouça mais aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã é: esteja preparado. Pode colocar aí, por favor, o segundo ponto? Esteja preparado. Aí sim, a segunda parte daquele verso, vamos juntos ler? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda. Todos nós devemos estar preparados para a obra do Senhor. O homem de Deus, aqueles que são remidos pelo Senhor, aqueles que são chamados e transformados pelo Senhor, têm que estar devidamente preparados. E aqui eu quero aguçar a lembrança dos irmãos sobre o que acabamos de estudar há poucos tempos aqui, através da série Água. Os irmãos lembram do que era o foco? Que a mulher, quando focava no poço, saía dos planos de Deus, mas quando ela voltava e olhava para Jesus, ela tinha plena instrução do que ela devia fazer. Assim é o preparo do crente. E Jesus diz a ela: se você atentar em conhecer o dom de Deus, identificar Jesus Cristo como esse dom, pedir a água a Jesus e tomar, de você vai fluir rios de água viva. Acabamos de estudar isso por um longo tempo. Então, meu irmão, qualquer um de nós pode inundar o mundo com a palavra de Deus, porque o próprio Deus diz que rios de água viva vão fluir de nós, e esse rio de água viva só vai fluir se você estiver preparado. O que é essa preparação? Leitura da palavra de Deus, relacionamento com Deus, consulta a sabedoria de Deus. Quando eu me refiro a consulta à sabedoria de Deus, é das coisas mais simples às coisas mais complexas da nossa vida.
Eu acho muito mais fácil assumir a minha insignificância diante de Deus quando as coisas são complexas. Quando eu vejo que as coisas estão difíceis para mim, eu caio diante de Deus e busco a sua palavra. Contudo, não é isso que Deus fala. Deus disse: em todas as coisas nós devemos buscá-lo. Antes, buscar Ele, o seu reino, a sua justiça. Esse é o direcionamento de Deus. Busque o conselho e a sabedoria de Deus antes de tomar qualquer decisão. Eu lembro de uma história lá em casa. Nós recebemos um irmão que é pregador da palavra, e ele nos contou uma história. Ele falou o seguinte: Rubens, eu fui pregar numa igreja, e num dia, eu fui pregar um sermão, num domingo numa igreja, eu recebi, isso foi há 15 anos atrás, eu recebi 5 mil reais, a igreja me deu 5 mil reais de oferta. Eu cheguei diante de Deus e falei: Senhor, eu preciso de 5 mil reais. Aí eu falei: pastor, se eu receber 5 mil reais hoje, amanhã eu troco de carro. Naquele tempo, 5 mil reais dava para você trocar de carro. Era quase a metade do valor de um carro popular, que custava 12 mil reais. Aí, falei: olha, se eu ganhar 5 mil hoje, amanhã eu troco de carro. Aí ele falou: mas eu sei que esse dinheiro não é meu, Rubens, porque Deus não me falou. E eu vou orar para saber. Eu aprendi uma lição tão grande com esse homem. Aí ele me continuou a história. Sabe o que aconteceu? Eu dava aula numa faculdade. Na segunda-feira, depois daquele domingo, que eu recebi 5 mil reais, eu fui dar uma aula na faculdade. Chegando lá, ministrando a minha disciplina, eu notei que um dos alunos, que é aquele mais efusivo da classe, estava muito triste. Fui perguntar para ele o que estava acontecendo. O que está acontecendo, meu aluno? Você está triste hoje? Você é um aluno tão contente, tão alegre, tão efusivo? Aí ele falou assim: pastor, a minha mãe precisa de fazer uma cirurgia de emergência, e nós não temos preparo financeiro para essa cirurgia. Fomos ao médico, ao programa de saúde pública, e ele agendou para 3 meses. A minha mãe precisa de fazer essa semana, essa cirurgia. Aí o pastor perguntou para aquele aluno: quanto é a cirurgia da sua mãe? Aí aquele aluno falou: 5 mil reais. Tudo que nós buscamos a Deus antes de tomar as mais óbvias. Poxa, eu fui pregar um sermão numa igreja, me preparei para aquilo, a igreja me honrou com 5 mil reais, eu vou gastar os 5 mil reais. O que aquele pastor fez? Colocou aqueles 5 mil reais diante de Deus. Senhor, esse dinheiro não é meu, o Senhor que me deu, e eu não preciso desse dinheiro agora. O que o Senhor quer com ele? Então, consulte a palavra de Deus, esteja preparado. Isso é estar preparado. Você não espera, são coisas que acontecem assim, decisões de última hora, que você tem que tomar. Se você estiver preparado, você vai pregar a palavra com a sua atitude. Você está no seu ambiente de trabalho, é surpreendido com uma notícia de colegas brigando, aquele ambiente pesado no trabalho. Se você está preparado, você vai ter uma palavra de conciliação para aqueles colegas. Você passa pela rua, encontra alguém carente de uma palavra. Se você é um cristão que está preparado, você vai ter uma palavra inspirada pela palavra de Deus. Então, Igreja Batista Betel, prega a palavra. Pastor Guilherme, prega a palavra. Estejam preparados para qualquer situação.
Agora tem mais uma colocação no texto, que é a tempo e fora de tempo. E aqui eu quero tecer a minha última reflexão, preparando para a conclusão. O texto diz: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Essa questão do a tempo e fora de tempo, ela tem várias implicações. A primeira que eu observo é que, além de significar a própria palavra tempo mesmo, na questão de novidade, não se preocupe, a novidade da palavra de Deus não está na nossa argumentação em torno dela. Vou dar um exemplo aqui bem prático, que os membros dessa igreja vão entender. Se algum dia você imaginar, porque isso é só coisa da nossa cabeça, saiba disso, e do inimigo tentando povoar a nossa cabeça. Se algum dia você imaginar que os sermões que são pregados nessa igreja são os mesmos, só porque tem aparência de ser o mesmo, saiba que você está totalmente enganado. Eu fui membro de uma igreja que o pastor pregou 1 ano sobre um versículo. 1 ano sobre um versículo. E ele recebeu pressões de todos os lados. Pastor, eu não aguento mais. O senhor só fala de vigiar e orar. Por que o senhor só fala isso? E aquele pastor: eu estou pregando a palavra. Tudo que eu argumentar para você, para me defender, vai ser argumento meu. Para você eu digo: estou pregando a palavra. Nós podemos pregar, eu acredito que se nós pregássemos sobre um único verso da Bíblia, João 3,16, ou pela graça sois salvos, e não pela fé, pela graça sois salvos, e não por obras, bastava, porque toda a argumentação que nós usamos em torno da palavra de Deus, são nossas. Não deixe enganar, prega a palavra, ouça a palavra, esteja preparado, até para isso, até para as repetições. Eu lembro que uma vez, eu não entendia, eu compartilhava com a Tati: Tati, eu não sei por que eu estou lendo esse texto, eu não sei, mas Deus está me falando alguma coisa. Eu era recém-casado, e toda vez que eu me deparava com o estudo da palavra de Deus, me levava a um texto, e eu ficava impressionado com aquilo, e com a novidade que saltava daquele texto a cada vez que eu lia. Esteja preparado, meu irmão, não se apegue a questões que rodeiam o texto da palavra de Deus, apegue-se à palavra, repita, se for preciso, várias vezes o mesmo texto, decore, para que você esteja preparado. Isso é estar preparado. Lembra de Jesus na tentação: assim diz o Senhor, assim está escrito. Esteja preparado para combater toda e qualquer perseguição, tentação, simplesmente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, tempo e fora de tempo, não se encaixa em padrões, não se limita à capacidade humana,
E não se limita, não se espantem, nem a moral humana. Não julgue que ninguém possa ser capaz de te explicar, de revelar a palavra de Deus a você. Não é função sua. Se ele pregar a palavra de Deus, atenha-se à palavra de Deus. Não se preocupe em localizar aquela palavra no tempo. Agora eu não preciso disso. Agora eu preciso de uma palavra de conforto. Não julgue esse tipo de coisa. A palavra de Deus não tem tempo. Não tem oportunidade. Ela é como Deus é. Como que você pode encaixar um Deus que está acima de todo o tempo, de todo o relógio, no seu tempo? Como que você pode fazer isso? Que audácia nossa! Não se deixe enganar, meus irmãos. Esteja preparado. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Porque a palavra de Deus não está vinculada a essas normas e padrões que nós temos. Eu li um pensamento, um texto, nessa semana, preparando esse sermão. Você pode colocar aí, por favor? Isso. Que fala do preparo do cristão. Diz assim: cristão é aquele cujo amor e afeto por Cristo é a paixão que consome toda a sua vida, todos os seus momentos, todos os seus dias. Não é você que vai qualificar o que você vai receber de Deus. Pastor, não se preocupe, porque Deus vai te dar palavra, sempre. Eu sei que você é estudioso, que você é pesquisador, mas não se preocupe, Deus vai te dar a palavra. Igreja, não se preocupe. Estude a palavra, pregue a palavra, proclame a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todas as nossas criações são acessórios à palavra. Deus é o Criador. Ele é o único Criador. Nós somos reflexos da sua criação. A palavra bíblica diz que nós somos a coroa da criação. Isso pode até nos encher de orgulho, mas saibam que a coroa não tem nenhum valor se não tiver um rei. Tem nenhum valor. No máximo que ela vai ocupar é um espaço no museu. Mas quem deixou marcas foi o rei, foi o monarca que usou aquela coroa. É assim que nós devemos nos sentir. Deus é o Criador. Ele cria as suas próprias regras. Há um pensador humano, um filósofo, chamado Kant, alemão. Ele diz que o artista é aquele que cria as suas próprias regras para a sua arte. Aí você vai lá, contempla aquela, isso daí até eu faço. Essa música aí é fácil. Não é você que tem que julgar a obra de arte. O artista mesmo, o artista pleno, ele cria as próprias regras da sua arte. Deus é assim. Ele é o principal artista. Ele é o principal criador. Ele cria todas as coisas.
nós refletimos a criação do nosso Deus. Portanto, se Ele é o nosso Criador, permita que Ele nos recrie, como Ele mesmo prometeu. Se nós pregarmos a palavra, estivermos preparados, e não nos limitarmos a tempos, a palavra de Deus vai edificar a nossa igreja, vai fazer pulsar a nossa igreja, e dessa pulsação da palavra de Deus, vai haver crescimento, mudança de vida, transformação de vida. E eu gostaria de desafiar você nessa manhã a cantar junto com o pastor Guilherme. Ele nem sabe o que ele vai cantar. Pastor Guilherme, você vai fazer um solo. Por favor, chega aqui à frente. E a igreja também vai fazer um solo. Solo de igreja e solo de pastor. A minha proposta é que esses solos soem um dueto. Para a glória de Deus, para a expressão da sua palavra, porque ela é o que mais nos interessa aqui nesta manhã. Nós vamos cantar um cântico que fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vocês conhecem muito bem, o pastor também. Só que tem um texto no coro, e nós vamos, na primeira vez nós vamos cantar juntos o que está escrito ali na tela. E está escrito também na tela uma sugestão. Quando estiver escrito, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, o pastor Guilherme vai cantar. Eu quero ser, dá o tom aí. Eu quero ser, você sabe, né? Então, a igreja vai cantar a parte dela na oportunidade que nós indicarmos, que vai dizer assim: queremos ser igreja segundo o coração de Deus, queremos ser igreja segundo o coração de Deus. Ok? Vamos fazer esse dueto? Então vamos ficar em pé. Pastor Guilherme, vem aqui com a gente. Vamos cantar juntos.